valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite. O nosso editorial de hoje tem como título Por Amor. Cegou-lhe os olhos, endureceram-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração e se converta e eu os cure. Assim está em João no capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de deslevo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhe o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá um dente, e mais ali, desconhecido por poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivo, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna-o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas das vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.400 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida, também tendo o entendimento que todos nós somos seres imortais e que a reencarnação é mais uma passagem do espírito em suas aprendizagens no corpo de carne.
Não tenha medo de morrer, querido ouvinte, ninguém morre, só volta para a verdadeira pátria espiritual. Isso não quer dizer que a gente tenha que desprezar as coisas materiais. Negativo, vamos valorizar tudo que há em nossa volta. Afinal de contas, matéria é propriedade da natureza de Deus. Então devemos entender o que seja matéria, o que seja espírito, para não sofrer muito. Pois o apego às coisas materiais é que gera muitos sofrimentos. Já diz a Buda, tem um trecho das mensagens de Buda que diz a si mesmo: sofremos porque desejamos. E o ser humano tem a mania de desejar coisas passageiras, coisas materiais. Você pode desejar sim, felicidades, alegrias, saúde, paz, eternidade dos sentimentos, mas tudo levando-se em conta você enquanto espírito imortal. E o espiritismo tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então vamos fazer a nossa viagem ao mundo das coisas materiais, ao mundo do nosso corpo de carne. Você sabe por que bocejamos? Ah, não sabe? Então vamos entender o nosso corpinho de carne. Quando estamos cansados ou entediados, o metabolismo fica mais lento e o nível de gás carbônico no sangue tende a aumentar. Durante o bocejo, a pessoa inspira mais ar e o organismo se equilibra. Isso porque a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea aumenta, demonstrando que a própria natureza tem mecanismo para nos fazer sentir bem. Entenda isso, querido ouvinte. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não deixe de manifestar gratidão aos membros da sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste em dizer, abre aspas, muito obrigado, fecha aspas, que estamos falando. É da gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo, pelo fato deles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para o nosso aperfeiçoamento com a sua ajuda e até com as suas incompreensões. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem a alguns acontecimentos aqui em nossa capital. Detalhe, perdeu a edição do Terceira Chamada do domingo passado? Não tem problema nenhum. No YouTube encontram-se as edições do Terceira Chamada, mas é da ADEPA, canal ADEPA. E aí você vai continuar compartilhando conosco conhecimentos, informações, aprendizagens que fazem você se sentir mais animado em viver. Um outro detalhe também, nas nossas plataformas digitais encontram-se cartazes de palestras realizadas por algum dos nossos expositores espíritas. De repente, pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Não deixe de compartilhar, certo? Dá aquele joinha para impulsionar. Afinal de contas, boa informação tem que ser viralizada. Muitos dizem que rede social é coisa do demônio. Não acredite nisso. Tem muita coisa boa aí. Tanto é que hoje a qualidade de vida aumentou devido a esse compartilhamento de informações.
Se você está dizendo que só tem coisas do demônio, reveja a sua forma de pensar e de buscar. Porque tem gente que está buscando coisas equivocadas e automaticamente as redes sociais entendem que você sente prazer naquelas informações. Então sinta prazer com a boa informação. E os canais da ADEPA fornecem isso. E vamos dar tópicos a alguns centros espíritas localizados aqui em nossa capital, Belém, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Não tem como errar. Centro Espírita Amor a Maria, localizada a passagem São Silvestre 2128, entre Alcino Cacela e a 9 de janeiro. Palestra pública todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Centro Espírita Raio de Sol, localizada na Avenida Independência 66, entre a rodovia Mário Covas e a Benjamin Constant. Bairro Coqueiro, palestras públicas toda a segunda-feira, às 19h30. Centro Espírita Reencarnação, em Marituba, Pará, localizada na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do abrigo João Paulo II. Palestras públicas toda terça-feira, às 15 horas. E no interior do estado, Centro Espírita Videira de Luz, em Salinópolis, Pará, localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30, sendo que na quarta-feira já começam as atividades a partir das 16h30 e no sábado às 17 horas. Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo Antônio do Tauá, localizado na Rua Sebastião Dantas Pessoas, sem número, entre a São Joaquim e a Teodósio Rodrigues, bairro Centro. Atividades: segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Daí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber
certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. Vamos a mais uma curiosidade sobre o bocejo. Vamos conhecer, às vezes é mal educado, chama outro de mal educado porque está bocejando. Vimos na primeira parte que não é bem assim, é uma necessidade do corpo. Agora, por que bocejar é tão contagioso? Na espécie humana, a imitação é muitas vezes um reflexo, um ato do reflexo. O bocejo pode ser um instinto básico e primitivo. Acaba se tornando um estímulo para as pessoas que observam. A resposta do corpo é praticamente automática, de forma similar ao que acontece com o riso em situações de grupo. E é aquele negócio, quando você deixa uma pessoa bastante à vontade perto de você, as células do corpo da outra pessoa agradecem, porque ela também quer relaxar. E aí o que acontece? Recebe aquele reflexo, aquela energia. Por isso que às vezes, quando bocejamos, de fato, o outro também boceja e os corpos se agradecem, porque matéria influencia em matéria. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino por Nonato França. Domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser a calma. Domine sua agitação, permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 28 de maio de 2025. O quanto você sabe sobre seus sonhos? Significados surpreendem. Autor Alexandre Nascimento, fonte Viva Bem UOL. Quem nunca acordou confuso depois de um sonho esquisito e tentou entender o que ele queria dizer? Apesar de ainda não haver um consenso científico sobre o porquê exatamente sonhamos,
Especialistas já conseguem traçar algumas hipóteses que ajudam a entender o papel dos sonhos e até o que eles podem revelar sobre nós mesmos. Os sonhos provavelmente ajudam a fortalecer conexões cerebrais, estimulam a criatividade e até preparar o cérebro para as situações de risco, explica o neurocirurgião Júlio Barbosa. Além disso, eles auxiliam na consolidação de memórias e revela aspectos inconscientes da mente humana. E se muitos sonhos parecem sem sentido, é porque, segundo os cientistas, eles são influenciados por estímulos externos, emoções intensas, experiências vividas, até por filmes que assistimos ou notícias que lemos sem dar tanta atenção. São manifestações desconstruídas da realidade, por isso muitas das vezes aparece de forma confusa e sem lógica cronológica, afirma o psicólogo Will Bussi, doutor em neurociência do comportamento. Sonhos recorrentes e seus significados, por mais pessoas que apareçam, muitos sonhos se repetem entre diferentes pessoas. Isso acontece porque, além do inconsciente individual, fatores sociais e experiências coletivas, como viver uma pandemia, também influenciam o conteúdo onolírico. Confira abaixo os tipos de sonhos mais relatados e suas possíveis interpretações. Voar. Desejo de liberdade, autonomia ou mudanças de vida. Aparecer nu em público. Sensação de vulnerabilidade, vergonha ou baixa autoestima. Ondas gigantes. Sentimento de estar sobrecarregado, ansiedade ou desafios intensos. Dentes caídos. Insegurança, perda de controle ou problemas urgentes não resolvidos. Fugir de algo. Medo, pressão emocional ou tentativa de evitar conflitos. Usar o banheiro. Desejo de se livrar de algo negativo ou limpar aspectos internos. Encontrar pessoas famosas. Busca de reconhecimento, distração ou influência externa. Ver entes falecidos. Saudade, luto ou busca por consolo e segurança. Sonhar com sexo. Reflexo de desejo, intimidade ou busca de prazer e autoconhecimento. Estar em lugar desconhecido, insegurança, diante do novo ou busca por transformação. Cair, tensão física durante o sono ou instabilidade emocional. Nonato França, é maravilhoso demais sabermos que a própria ciência, pesquisadores dos mais diversos, tentam decifrar o comportamento humano, a influência do corpo, até mesmo no momento em que nós estamos dormindo. O Espiritismo colabora, dizendo que o processo do sono, muitas das vezes, é nada mais, nada menos do que as nossas caminhadas no mundo espiritual. Mas, no entanto, não deixamos de lado essa influência que o corpo de carne tem no desdobramento do sono. Então é muito bom a gente ficar ciente que nós, enquanto espíritos imortais, os nossos desejos, as nossas ações, elas têm um reflexo na memória, no cérebro. E o cérebro tenta fazer de um tudo para interpretar e ajustar. Então, é bom ter esse conhecimento, né, Nonato? Com certeza, Douglas. De tudo que você leu, e nós aqui vamos refletir embasado também na ciência espírita como na ciência comum, o que mais me chamou a atenção foi essa colocação aqui do Dr. Yuri Bossen, que ele diz assim: por isso muitas vezes, são manifestações desconstruídas da realidade. Não é? É interessante. Mas essa desconstrução dessa realidade não significa dizer que ela não existe ou não existirá em algum momento. Como você bem colocou, dentro da doutrina espírita, a gente também aceita a concepção de sonhos como avisos. E eu, em particular, abro aqui a minha intimidade dentro da confirmação disso que você colocou, que quando eu era adolescente, eu tinha uma pretensão ao alcoolismo e à embriaguez. E não foi diversas as vezes que eu sonhei caindo dentro de um poço, de forma tal que eu acordava totalmente inseguro e com medo da queda,
porque eu tentava abrir os braços para me apoiar e não conseguia. Eu acordava super assustado. Esse é um detalhe. E o outro é aquilo que foi que o doutor colocou aqui, né, dentro dessa concepção, né, da nossa vivenciação, já que nós sabemos como espíritos somos energias, tá certo? Essas energias, elas estão associadas aos nossos atos, aos nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos, enfim, uma série de coisas que ainda são concepção nossa ligado à matéria. E por isso o cérebro também se manifesta dessa forma, desconstruída de uma realidade mais presente na nossa vida. Muito bem! Lembrando sempre que nós somos um contínuo na própria criação, somos espíritos imortais. E é muito natural, quando nós estamos dormindo, nós nos movimentemos enquanto espírito. E o nosso corpo recebe todo o reflexo da nossa caminhada no mundo espiritual, sem antes também ele detectar as informações do nosso dia a dia. Gente, a neurociência, é interessante, Nonato, que a neurociência está muito presente hoje no espiritismo. Então os neurocientistas já nos dão conta, certo? Que toda a informação que eu passo para o meu corpo de carne, sempre o corpo de carne irá refletir através de imagens, através de situações, seja em que momento for do dia. No processo do sono, ele está ativo, a memória está ativa, o corpo está processando. Agora, para você não bugar tanto, querido ouvinte, porque tem gente que buga com certos sonhos, com certas coisas na vida, seja organizado, saiba eliminar o que é fantasia e o que é realidade, porque a nossa mente é um computador aberto de nós mesmos. Então, quando você começa a filtrar as suas experiências, você não transporta isso para o seu momento de descanso. Viu que aquilo é fantasioso, é errado, aquela mágoa também já passou? Então durma em paz e você não vai sentir tanto reflexo na hora de dormir. O problema das insônias está no excesso de acúmulo de informações no campo mental. Isso os neurocientistas são claros em dizer. Por isso que há o reflexo no momento que nós estamos dormindo. A ciência é muito grande, mas dá para se compreender e dá para você entender sempre que somos espíritos em mais uma experiência no corpo de carne e que Deus cria para a perfeição. Então vamos conhecer o nosso grau de vivência e da boa vivência mesmo. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, Arraial do Pavulagem, Forró Mascarado. Tempo de festa junina, tá em alta. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Forró mascarado, terror colombina, dançando marcado, menino e menina, canção da maré, cavalo do mar, matinta sairé, lundu siriá. Eu trago balaio, buquê de fulô, veleiro que é raio, que é chuva e trovão, cordão encantado. Vai meu peixe boi, dançar iluminado, voar rente ao chão, dançar iluminado, voar rente ao chão. Forró mascarado, terror colombina, dançando marcado, menino e menina, canção da maré, cavalo do mar,
Matinta, sairé, luto, siriá. Eu trago balaio, buquê de fulô, veleiro que é raio, que é chuva e trovão, cordão encantado. Vai meu peixe-boi dançar iluminado, voar rente ao chão, dançar iluminado, voar rente ao chão. Forró mascarado, Pierrot Colombina, dançando marcado, menino e menina, canção da maré, cavalo do mar, matinta, sairé, lundu, siriá. Eu trago balaio, buquê de fulô, veleiro que é raio, que é chuva e trovão, cordão encantado. Vai meu peixe-boi dançar iluminado, voar rente ao chão, dançar iluminado, voar rente ao chão, dançar iluminado, voar rente ao chão. Vamos a mais uma curiosidade. Hoje estamos passeando pelo mundo dos sonhos. Inclusive até a matéria do Diário Online favoreceu a edição de hoje. Por que quando dormimos muito... Por que quando dormimos muito acordamos com os olhos inchados? Durante o dia, os líquidos do nosso corpo tendem a se acumular na região das pernas por causa da gravidade. Quando estamos dormindo, a cabeça recebe uma quantidade maior de água, por isso acordamos com o rosto inchado, depois de uma bela noite de sono. Tá entendido? Então muitas das vezes você não tá dodói não, é só a circulação mesmo do sangue. Entenda isso também. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Contribua com a sua parcela para tornar belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante pode melhorar muito o ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes, a coragem de quem está por fraquejar. Então, contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 964 do Livro dos Espíritos. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? E eis a resposta dos imortais. Esses atos não são, na sua maioria... continuando a resposta. Aliás, vou repetir de novo. Questão 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? A pergunta é se Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. E eis a resposta dos imortais. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa, indubitavelmente. Quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Nonato França, é incrível as pessoas quererem questionar Deus, mas a lei já está aí, né? A lei está aí. Com certeza, Deus. É um costume nosso ainda fazer de Deus um ser antropomórfico, ou seja, com o nosso sentimento, com as nossas condições humanas. Mas o que eu acho interessante, Deus, é que mesmo aqui, na nossa terrinha, não é? Com as leis nossas, tá certo? Elas traduzem um pouco essa concepção dessa resposta aqui. Por quê? Porque quando nós infringimos a lei, não é o juiz que nos pune, é o Estado, é a sociedade, não é isso? Pelo menos é o que dentro do ordenamento jurídico é isso. Então, se assim somos nós, os homens, por que Deus ia perder tempo, desculpe a expressão, olhando cada ato do nonato, cada besteira que ele faz, tá certo? Ou qualquer outro ato que seja glorioso, digamos assim, aos seus olhos, para puni-lo ou então para recompensá-lo. Isso é nossa ideia ainda, não é? Infelizmente, ainda dentro do seu aspecto teológico, a gente vê muito isso. Mas Kardec, cá entre nós, ele foi muito feliz em fazer esse questionamento. Porque desmistifica essa ideia, gente, não é mesmo? Se as leis de Deus são imutáveis, aí está o seu poder, não é isso que diz o Espiritismo? Tá certo? Então, dentro desse aspecto, quando nós transgredimos, a culpabilidade da nossa transgressão é nossa mesmo. E não é uma questão de punição, não é? É uma questão de corrigenda. E a corrigenda vem como um aprendizado. Uma das coisas que os benfeitores espirituais sempre nos recomendam, querido ouvinte, é que a gente comece a estudar as leis de Deus mesmo para entendê-las. Porque às vezes nós falhamos em alguma coisa e a gente acha que Deus está sendo injusto para conosco. Não. Até da mesma forma, quando você faz um ato bom, como diz o nonato, os méritos estão aí dentro da própria lei. Eu me recordo de uma mensagem do espírito André Luiz no livro Espírito da Verdade, onde ele diz: antes de eu existir, o amor já existia. Depois da minha existência, o amor continuará e nada será mudado em função da minha própria existência, porque tudo já está aí, né, Nonato? Com certeza, Douglas, é assim, mas a gente está progredindo, não é? O que falta muito para nós é reclamar menos e aprender mais. Isso. Se você começar a estudar pequenos detalhes, e isso o Terceira Chamada ajuda. O Terceira Chamada dá essa contribuição. Tanto é que nós trazemos pesquisas científicas, descobertas científicas, doenças que podem ser curadas a partir da nossa vontade, da nossa forma de olhar a própria vida. Então, em vez de você ficar questionando muito Deus, comece a observar como funciona o mecanismo das suas leis. Porque, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. E quando nós temos esse entendimento sobre a lei de Deus, olha o que acontece.
nós já sabemos que estamos fazendo o dever de casa. Sabe como, Nonato? Todas as vezes que Jesus ele ia curar uma pessoa, o que ele perguntava? Tu crê? Aí eu creio. Então aquela pergunta era para que a pessoa confirmasse já a crença na própria lei, de que o que ela passou foi justo, mas que agora ela está quites com a sua consciência. E aí Jesus diz o quê? Então, ser curado, pois a tua fé te salvou. Então, quando nós temos o entendimento da lei, fica muito mais fácil esses embrólios que a gente se mete desaparecerem. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o quê? O conserto das situações. Sim. Então, trabalhe entendendo as leis de Deus, que automaticamente a própria natureza lhe favorece em muitas coisas boas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Sepla Mestre Amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros. Guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Salvar a vida. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Salvar a vida. O trem partiria dentro de alguns minutos. Deixaria aquele lugar sórdido,
levando os judeus jovens e sadios para a liberdade. A notícia era a de preservação dos mais fortes, e nele, portanto, não havia lugar para velhos. Não sobrava espaço sequer para fechar as portas, pois o trem estava abarrotado. Um ancião polonês de cabelos alvos, que observava atento a agitação do momento, segurou com as mãos encarquilhadas o paletó do jovem que estava por partir, e suplicou-lhe com veemência que desse a sua pela vida dele. Estava velho e doente, e desejava rever os familiares que deixara em seu país de origem. Seria sua última chance, argumentou. O velho apelou para o coração do jovem, que lhe permitisse embarcar no seu lugar em nome do Cristo. O rapaz não era cristão, e pouco ouvira falar do homem de Nazaré. Apenas uma frase atribuída a ele lhe assomou à mente: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que a perder por amor de mim, ganhá-la-á. Olhou longamente para aquele homem desesperado, e embora a promessa de liberdade próxima o tentasse, resolveu descer e ceder seu lugar a ele. O trem partiu, e o jovem, ainda meio confuso, pôde contemplar pela janela o aceno de agradecimento daquele a quem salvara a vida com a sua própria, pensava. Deteve-se ali por alguns instantes, como adorno vivo de uma paisagem de horror e desolação, observando o trem que se afastava lentamente. Após alguns dias, chegou a notícia do engodo. O trem que partira em direção à liberdade aportara no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, e todos os passageiros pereceram sob os chuveiros de gás letal. Os meses rolaram e levaram com eles o horror da guerra. O jovem sobreviveu para escrever sua história e conhecer melhor aquele homem que um dia dissera que aquele que quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia, e aquele que a perdesse por amor a ele, ganhá-la-ia. Nós, cristãos, que ainda caminhamos pelas estradas do hemisfério físico, saberemos precisar quando sairá o próximo trem? Será que nosso nome não consta da lista de passageiros com destino ao hemisfério espiritual? Preocupados em ganhar a vida, em amontoar recursos materiais, esquecemos de cultivar a vida do espírito, a vida verdadeira e imperecível que nos aguarda no além-túmulo. Temos empregado grande parte da vida, perdendo-a nos gozos efêmeros e ilusórios, e não temos tido tempo para dedicá-la, ainda que por alguns instantes, em benefício dos necessitados de toda a ordem. Os dias passam, os anos se somam, e pouco, quase nada, temos buscado aprender sobre o futuro espiritual que nos aguarda. Agindo assim, dizemo-nos imortais, mas não vivemos como tal, uma vez que só nos ocupamos com as coisas da matéria, como se daqui jamais fôssemos partir. Você sabia que muitas pessoas entram na vida espiritual como suicidas? Pelas leis divinas, não são tidos como suicidas somente os que põem fim à vida num ato de desespero ou insanidade, mas também os que acabam com ela aos poucos, através dos excessos de toda a ordem. Assim, os fumantes inveterados, os alcoólatras, os gulosos, os sexólatras, os adeptos da violência, entre outros, são suicidas, por queimarem a existência física por egoísmo ou desconsideração pela própria vida. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento apoteótico da oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E as revelações no tempo e no espaço? E a mensagem do Paulo Roberto, salvar a vida, deu para refletir? Deu sim! Afinal de contas, todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Deus é criador e nós somos os seus filhos, co-criadores da própria criação. Então dá para você fazer muita coisa a partir da sua vontade e do entendimento sobre as leis de Deus. A oração é aquele mecanismo que nos faz aproximar ainda mais de Deus, dos bons espíritos e da própria dinâmica da natureza
que nos favorece com coisas boas. A natureza tem mecanismos para consertar algo que deu errado na nossa vida. Entenda isso, querido ouvinte. E tem mais, sempre estamos lembrando, Jesus Cristo, o guia e modelo da humanidade, encurtou o nosso relacionamento com Deus, dizendo: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E veio a doutrina espírita nos apresentando de uma forma muito mais clara e científica o mundo espiritual. Não estamos só, existem almas afetivas que nos ajudam a caminhar em mais uma reencarnação. A figura dos anjos da guarda, dos benfeitores da humanidade. E esse momento da oração faz com que a gente se harmonize com todas essas coisas belas da vida. Então nada de desânimo. Aconteceu alguma coisa chata hoje? Não se preocupe. Estamos no planeta escola. Às vezes é fadado cair, mas o que não vale é ficar muito tempo no chão. Levante-se, ânimo, aprenda com a situação e vamos pedir a Deus oportunidades novas para consertarmos aquilo que de errado fizemos. Ou você está chateado? Está magoado com alguém? Não perca tempo. Continue amando. Sabedor também que assim como você é criança espiritual, o outro também é. E assim nós vamos aprendendo um com o outro. Está doente? Não se preocupe. A neuroplasticidade, um ramo da neurociência, já diz que nós temos a capacidade de modificar as moléculas do nosso corpo. Basta pensamentos positivos e a vontade. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Detalhe, como falamos sempre no início e agora no momento da oração, um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E olha esses vários pensamentos que irão somar conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova Sete, Narcisa Fernandes da cidade Nova Doxo, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa, Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme, e o próprio José Guilherme irá nos elevar o pensamento, conduzindo-nos à oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade,
apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito em chaga, para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima e sábia de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo por Nonato França. Cada dor, cada luta, cada sofrimento tem a sua razão de ser na justiça perfeitíssima de Deus. Zíbia Gaspareto. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.